CPI instaurada. E agora? Se você está acompanhando as notícias, você deve ter visto que foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito do Senado Federal para investigar os atos decorrentes da pandemia do coronavírus. Algumas autoridades ficaram desconfortáveis, inclusive, com isso, mas o interessante é que poucas pessoas sabem de fato o que é uma CPI e o que é que ela pode fazer. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, doutor em Direito e professor de cursos preparatórios e especializações pelo Brasil. O tema da CPI está dentro da disciplina de Direito Constitucional. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento que o Poder Legislativo possui para fiscalizar atos que venham a ser proferidos com descumprimento do ordenamento jurídico, atos ilegais, atos de corrupção e assim por diante. O fato é que a nossa Constituição, lá no artigo 58, parágrafo 3º, prevê alguns requisitos que devem ser cumpridos para que essa comissão seja instaurada de forma regular. O dispositivo prevê 3 requisitos de forma expressa. O primeiro requisito é que deve ser formulado um requerimento subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Casa Legislativa, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, sendo ainda possível a instauração de uma CPI mista, uma CPI cujo trabalho se desenvolverá com a participação do Senado e da Câmara. Isso é possível, desde que sejam colhidas assinaturas de 1/3 dos membros do Senado e da Câmara. O fato é que o quórum é de 1/3. E é claro, a lei não pode mudar isso. O Supremo Tribunal Federal entende que esse quórum de 1/3 decorre de um direito das minorias. As minorias, em cada casa legislativa, possuem o direito de ter a instauração de uma CPI para fiscalizar certos atos que são proferidos pelo governo. Então, é muito importante entender que o presidente da Câmara dos Deputados, ou mesmo o presidente do Senado Federal, não pode impedir a instauração de uma CPI se o requerimento foi formulado por 1/3 dos membros. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes em que se determinou a instauração da CPI contra a vontade do presidente do Senado ou da Câmara, porque o requisito previsto no artigo 58, parágrafo 3º, foi cumprido. Esse é o entendimento do STF. Mas, além do requerimento, com o quórum previsto constitucionalmente, ainda temos outros 2 requisitos. O segundo requisito é que também deve haver um fato determinado. A CPI não pode promover uma investigação abstrata, como se fosse uma carta em branco. Isso iria acabar violando a separação de poderes. Por isso, a nossa Constituição exige um fato determinado a ser investigado. Por exemplo, a pandemia. Tudo bem, um fato determinado. E por fim, o terceiro requisito é também um prazo delimitado. Para que a CPI seja instaurada, deve haver um prazo de atuação. A CPI não pode ser instaurada sem prazo, ela tem que ter uma delimitação da sua atuação no tempo. Mas, Marcílio, por que a instauração da CPI da pandemia acabou gerando tanto desconforto entre certas autoridades? Bem, o produto final de uma CPI não é uma condenação, como acontece, por exemplo, em uma ação penal perante um tribunal. O produto final é apenas um relatório. A CPI relatará todos os fatos que foram apurados e então encaminhará os autos para o órgão competente promover a responsabilização dos envolvidos. É possível, por exemplo, encaminhar os autos ao Ministério Público, que pode promover uma ação penal. O fato é que a CPI não condena, ela só investiga. Tanto é assim que o artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição prevê que a CPI possui poderes de investigação semelhantes a de um juiz, podendo determinar quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, entre outras coisas. Tudo com o objetivo de investigar. A CPI não pode condenar. O ponto principal é que a CPI ela tem uma grande relevância política, principalmente quando nós estamos próximos de uma eleição. Em virtude disso, é claro que algumas autoridades acabam ficando desconfortáveis com o possível envolvimento dos seus nomes na investigação. Mas a CPI não pode impedir alguém de concorrer em uma eleição, não pode aplicar uma pena de prisão, não pode promover atos decisórios que gerem uma punição. No máximo, podem investigar. E para essa investigação, é possível adotar vários atos instrutórios que não sejam atos punitivos ou que não sejam atos reservados ao Poder Judiciário. Um ponto interessante
é a diferença que se faz entre quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica. A CPI pode quebrar o sigilo telefônico pegando o histórico das ligações, mas não pode interceptar uma ligação, porque isso é reservado ao Poder Judiciário. Enfim, o fato é que a CPI vai gerar no final um relatório, e esse relatório serve apenas como um documento de instrução para futuras medidas de responsabilização. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal para receber os nossos próximos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!